Buenas, amigos! Seguindo a nossa série de dicas para usar o Reaper, hoje a gente vai ver dois assuntos bem interessantes aqui. O primeiro assunto vai ser sobre a interface dele, a forma que a gente visualiza as telas e tudo mais. E o segundo assunto vai ser sobre a timeline. Timeline, linha de tempo, grid e essas coisas aí. Então vamos lá. Bom, inicialmente, o Reaper ele sempre abre com essa janela aqui, aonde nós temos a parte de edição aqui em cima e a parte de mixer aqui embaixo, certo? Porém, o Reaper trabalha no formato tipo Docker. O que é Docker? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos esse abrir e fechar aqui do mixer, tá? A gente pode visualizar várias coisas aqui, ó. Por exemplo, Media Explorer. A gente pode visualizar também, podemos visualizar o Matrix. Podemos visualizar o relógio. E todos eles aqui, pessoal, ó, estão aqui na doca. Ó. Isso aqui é a doca do Reaper. Tá? Então a gente tem vários recursos aparecendo ao mesmo tempo aqui, né? A gente consegue otimizar o espaço. Deixa eu fechar esse pessoal aqui, deixar só o mixer. Mas eu também, se eu quiser, eu posso separar o mixer. Basta clicar com o botão direito aqui, ó, e aí, ó, mixer, dock, mixer em Docker. Aí ele sai da Docker. Agora ele é uma janela. Eu posso até, no caso do Mac aqui, eu posso vir para uma segunda área de trabalho. Aqui eu tenho a janela de edição. Deixa eu inserir alguns canais aqui. Vamos aumentar aqui, ó. Inserir alguns canais. E aqui eu tenho o mixer, tá? Mas vamos voltar para o modo Docker. Tá aqui, aí viemos para cá, pronto, vamos trabalhar aqui, certo? Então essa era a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente consegue visualizar várias janelas, quase todas essas janelas aqui, ó, por exemplo, o MIDI Keyboard aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver se ele vem, se ele entra na doca. Eu acho que esse aqui é um dos poucos que não funcionam na doca. Não, funciona assim, ó. Ele vem para a doca também, ó. Então tem o mixer e aqui tem o MIDI. Tem o teclado, ó. Observa aqui, ó, Z, X, C, V. Eu uso as teclas do computador mesmo. Ok? Muito bem. O nosso segundo assunto ele vai ser sobre timeline, a linha de tempo. Eu vou até fechar o mixer para nós ficar só com essa janela aqui. A timeline do Reaper é essa linha aqui, pessoal, ó, onde eu estou circulando o mouse aqui. Ó. Essa linha é a timeline. E, originalmente, essa timeline vem com duas formas de visualização. Tá? A gente tem aqui, ó, deixa eu abrir um pouquinho mais, aqui a gente já consegue ver. Nós temos aqui, ó, aqui em cima, nós temos a parte onde tem 2, 1, 0, 0, e depois 0, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0, 0, 0. Então, aqui em cima nós temos o tempo musical. O tempo musical ele é composto de compassos e as divisões musicais, né, como cocheias, semicocheias, semínimas, um tempo, dois tempos, enfim. E aqui embaixo nós temos o tempo cronológico. O que é o tempo cronológico? É o tempo de relógio. 1 segundo, 2 segundos. Então ele inicia aqui em segundos. Ó. Aqui tem meio segundo, aqui tem 1 segundo, e assim vai indo. Se nós diminuir o zoom, ó, aqui nós já vamos ter minutos. Perdão, aqui nós vamos ter segundos também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1, 2, 4. Isso aí. Aqui é segundos. Eu fiquei um pouquinho confuso. Aí se eu diminuir bastante o zoom, a gente vai ter horas daí. Ó. 1 hora e 4 minutos. Ó.
16 minutos, e assim vai indo. Ok? Então, assim que a gente interpreta a timeline. O que é interessante a gente saber, pessoal? Normalmente, em um projeto, a gente vai usar o tempo musical, né? Porque toda música ela vai ter uma velocidade, ela vai ter um metrônomo. Tá? No nosso próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente configura o metrônomo. Então, esse metrônomo é a velocidade que a música tem. E como em uma partitura, a gente vai ter os compassos, os tempos, as notas, né? A gente tem a mesma coisa aqui no software. Ou seja, esse primeiro número aqui, ó, é o compasso. Então aqui o compasso 1, tempo 1, deixa eu dar um pouquinho, ó. Compasso 1, tempo 1, compasso 1, tempo 2, compasso 1, tempo 3, compasso 1, tempo 4, compasso 2, e assim vai indo. Quando a gente está usando o metrônomo, a gente está gravando dentro do tempo, dentro da divisão da música. Ou seja, se eu quiser copiar e colar um trecho da música, por exemplo, o refrão ele se repete várias vezes ali. Então a gente pode copiar ele. Então vamos imaginar assim, ó. Se eu botar gravar aqui um trecho, eu vou gravar só 2 compassos. Ó, gravei aqui. E ainda vou deixar ele com o tamanho bem certinho, ó, de 2 compassos. Quando a gente edita um áudio assim, ó, eu quero que ele fique para sempre, só com esse tamanho agora. A gente clica com o botão direito e manda colar ele, ó, evolui. Pronto, agora sim, agora eu posso mexer. Ó, ele é um looping agora ali, ó, observe. Então ele assumiu exatamente 2 compassos. Se eu copiar isso aqui, se eu segurar a tecla Alt, perdão, se não me engano, a tecla Ctrl, e eu arrastar, ó, eu copio ele, ó. Então eu estou copiando exatamente em 2 compassos. Só que vocês observem que quando eu mexo aqui, ó, ele mexe de quadrinho em quadrinho. Eu não consigo deixar o meu... Eu queria deixar nesse meio aqui, ó, mas eu não consigo, ó, porque ele vai só de quadrinho em quadrinho. Isso chama-se o grid, e é isso aqui, pessoal. Né? Aí tem 2 ícones que são importantes aqui, ó. Esse primeiro ícone, aqui, ó, é o imã. O nome dele já diz. Ele é o imã. Quer ver? Ó, se eu tirar o imã, eu consigo posicionar em qualquer lugar. Ó. Estão vendo? Ó, qualquer lugar eu boto. Se eu habilitar o imã, eu vou de... Nesse caso aqui, ó, eu estou indo de meio em meio tempo. Vamos aumentar o zoom aqui. Ó, de meio em meio tempo. Ó, 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. Então, cada pulinho que ele dá é meio tempo. E o segundo ícone é o grid. É o grid. Ó. Quando eu clico nele, eu desabilito o grid. Ele some. Certo? E no instante que eu desabilito o grid, o imã já não funciona mais. Mas também. Ó. Eu fico... Aí eu estou à deriva, eu posso dizer assim. Tá? Eu não estou vendo as marcações do meu tempo musical aqui. Então aqui a gente coloca o grid e tiramos o grid. E se nós clicarmos com o botão direito em cima do grid, ó, aparece essa janelinha com recursos para a gente configurar o grid. Por exemplo, o nosso grid aqui, ó, ele está configurado por 8. 1 por 8. Esse 1 quer dizer um compasso. E ele está dividindo em 8 pedacinhos. Se nós fôssemos falar uma linguagem musical, essa divisão está na colcheia. Né? Por quê? Se a minha música aqui, ó, é 4x4, ó, é 4x4 a música, então meio tempo é uma colcheia. Certo? Ou estamos dividindo por meio tempo. Quer ver? Ó, se eu clicar aqui e colocar por 4, que vai ficar... Aí fica um tempo. Ó, tempo 1, 2,
Ó, tempo 2 aqui, ó, tempo 3, 4 e tempo 1 de novo. Eu posso dividir mais ainda, eu posso dividir por 2. Aí o meu compasso vai ter 2 divisões somente, ó. Ou tempo 1, tempo 3 ou tempo 1 de novo. Viram como a gente consegue fazer bastante coisa? E se eu colocar em 16, eu divido por 16 o meu compasso. Isso vai ser muito útil quando eu for editar bateria, né? Bateria, a gente precisa ter mais divisões para a gente colocar as batidas aqui. Podemos ter mais ainda, podemos ter 30, 32 ou até 64. E aí, galera, ou seja, como a partitura estiver escrita, a gente consegue deixar o nosso grid. Inclusive se tiver tercinas na partitura. Ó. Por exemplo, se eu colocar 8T, quer dizer que é 8 com tercina. O que é uma tercina? São executadas 3 notas na duração de um tempo. Né? Se usa muito isso em música. Em vez de ser pá, 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 vai ser pá, pá, pá. É pá, pá, pá. Então fica... A gente tem uma divisão. Por exemplo, se eu fosse fazer um hi-hat, né? um chipô ali, um hi-hat sem a tercina. Ele fica assim, ó, ou fica né? Com tercina eu consigo fazer assim, ó, a gente consegue quebrar, deixar ele com mais balanço. Enfim, eu sempre recomendo para o pessoal que faz os nossos cursos aqui para estudarem um pouquinho de teoria musical. Vocês não precisam estudar teoria para saber fazer solfejo, cantar notas. Não, mas pelo menos entender a parte da divisão. Porque é exatamente a mesma. É a mesma divisão que uma partitura tem, a gente usa aqui. O software usa igual, ele pensa igual. Tá bom? Então aqui, gente, a gente consegue dividir o nosso grid. Depois ainda tem aqui, ó, tem um recurso que eu acho muito legal no Reaper. Por exemplo, eu posso mostrar o meu grid como pontilhados, mostrar como pontos, né, as linhas do grid, ou linha mesmo, ou como pontos. E aqui, ó, eu posso manter abaixo do item. Isso aqui, pessoal, a gente chama de item. Essa peça. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó, essa parte aqui, ó, é um item. Tá? Isso aqui é um item. Então, a gente pode deixar as linhas da grade abaixo dele ou acima dele. Certo? Então, é um recurso bem legal. Bem legal também. Tá? E depois tem várias outras opções aqui. Como a gente quer que o nosso grid seja mostrado e apareça. Mas o que interessa mesmo é o quê? Quantas linhas que eu vou precisar para mim fazer a minha edição, né? E se eu quero que fique por cima, eu gosto que fique por cima. O Pro Tools, por exemplo, ele não me dá, ele fica sempre embaixo. Aí eu quero editar uma bateria, alguma coisa, a gente tem que estar olhando embaixo aqui, ó, a sobrinha que tem. Ainda mais quando a gente tem 2 canais assim. Ó, se a gente configura para ele ficar under, embaixo, ó, a gente só consegue visualizar nesses trechinhos aqui. Certo? Então tá aí, pessoal, mais uma dica bacana aí para a gente trabalhar com o Reaper. Entendeu? Estudem um pouquinho de teoria musical, somente a parte de divisão ali, gente. Tempos de divisão, compassos, porque no software é a mesma coisa. Falou? Um grande abraço.